O texto que, aliás, o tema da mensagem de hoje é predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Eu vou ler o texto, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e a esses também glorificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os irmãos podem sentar-se. O apóstolo Paulo escreveu de Corinto esta epístola por volta do ano 57 depois de Cristo, e para uma igreja que nunca tinha visitado. Os cristãos de Roma viviam um momento de tensão e a comunidade cristã, a igreja do Senhor ali, era composta de judeus e de gentios. E os judeus haviam enfrentado um decreto, aliás, eles enfrentaram uma expulsão de Roma. Isso foi um decreto de Cláudio, imperador Cláudio, no ano 49 da nossa era, depois de Cristo, que então dispersou essa comunidade. Os judeus saíram de Roma. E agora eles estavam retornando e precisavam reaprender a conviver uns com os outros. Mas o que unia judeus e gentios em Roma era o sofrimento. Viver como cristão na capital do Império Romano significava viver sob suspeita, sob calúnia, sob o peso de um império que exigia lealdade exclusiva a César, ao imperador romano. E a pergunta que, com quase certeza podemos dizer, ecoava no coração daquela igreja, era a mesma que ecoa hoje. Vale a pena? Esse caminho estreito tem algum sentido? Paulo responde com que talvez seja o trecho mais profundo e ao mesmo tempo mais consolador de toda a Escritura. Ele não oferece respostas filosóficas, ele oferece uma base sólida, o propósito eterno de Deus. Vamos então examinar esses 3 versículos que permitem que conheçamos o coração de Deus. Propósito de Deus, primeiro ponto. O propósito de Deus que sustenta tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo começa com uma palavra que carrega toda a segurança do crente. Sabemos. Eu repito, sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
sabemos. Não é uma. Ah, quem sabe? Talvez nós esperamos, nós confiamos e torcemos, esperamos que dê tudo certo. A palavra é sabemos. Esta palavra vem cheia de certeza, porque a nossa certeza não está em nós, mas no caráter de Deus, do Deus que nós servimos. E o que é que nós sabemos que o texto nos diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora precisamos tomar cuidado. Paulo não está dizendo que tudo que acontece é bom. Pelo menos aos nossos olhos. É muito difícil nós vermos coisas boas onde nós temos perdas, doenças, traições, morte. Isso não é bom em si mesmo. E dificilmente a gente acha que isso tem algum fim proveitoso. Mas o que o texto está dizendo é que Deus trabalha através de todas as coisas, inclusive as ruins, para produzir um bem maior e bom. O romano que havia perdido seu emprego não podia ver com bons olhos essa situação imediatamente, mas o apóstolo Paulo está afirmando que nada escapa ao governo de Deus que está sentado no trono. Todas as coisas cooperam para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Certa vez um artesão, essa ilustração eu conheço ela há quase 50 anos ou mais. Mas um artesão trabalhava em uma tapeçaria e do lado de baixo, quem olhava via apenas fios soltos, cores aparentemente estranhas, aleatórias, nós feios, mal feitos, emendas, e olhando por baixo não fazia nenhum sentido aquilo que aquele artesão estava fazendo. Uma criança que passava onde ele estava tecendo, olhou de baixo e viu a parte de baixo do que ele estava fazendo e disse: que bagunça, isso não é nada bonito. O artesão respondeu: você está olhando do lado errado. Venha ver por cima. E levantou a criança e permitiu que ela visse o que ele estava fazendo por cima. A criança subiu e viu do lado direito um lindo retrato formado por aqueles mesmos fios que por baixo pareciam sem sentido. A vida muitas vezes parece o lado baixo da tapeçaria. Nós vemos os fios soltos, os nós, as cores que não combinam, mas Deus vê o desenho completo. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. A quem se dirige essa promessa? O texto é bem específico, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito de Deus ao permitir que nós vivenciemos situações que vão culminar com o propósito que Ele tem para mim e para você. Os mesmos que Deus chamou, os que são chamados segundo o seu propósito, são os mesmos que amam a Deus. O amor humano e a graça divina se encontram, então, aqui. E não se trata de uma promessa genérica para toda a humanidade, mas é uma promessa para os que estão em Cristo. A pergunta que podemos fazer é o seguinte: você tem vivido como alguém que sabe ou como alguém que apenas espera que tudo dê certo? Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, para os propósitos de Deus, para o seu bem, ou você espera que dê tudo certo? A certeza do propósito de Deus faz a diferença quando você enfrenta as suas lutas hoje. Vamos para o verso 29. Esse texto fala que o alvo da predestinação é conformar-nos a Jesus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós temos o que podíamos chamar de o centro desses 3 versos. Não queremos, com esse texto, falar sobre predestinação no sentido teológico, mas ver o que está realmente sendo dito. O propósito de Paulo ao escrever isso é falar da segurança do crente. Que segurança é essa? Segurança de que Deus está no comando, que Deus está no controle, Deus está cuidando, apesar de tudo parecer estranho. O texto diz que fala dos que Deus de antemão conheceu. Conhecer aqui não é apenas você encontrar alguém e falar com essa pessoa. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, estava falando de intimidade, de uma relação sexual entre Adão e Eva. Então é um relacionamento íntimo, não é algo superficial. Quando Deus diz a Israel: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Amós 3:2. Fala de um plano, fala de um propósito. Ele está falando de uma escolha racional. Então, quando Paulo diz que nos conheceu de antemão, ele está dizendo que Deus nos escolheu para um relacionamento antes de que fizéssemos qualquer coisa. Nós fomos chamados para ser de Deus, viver com Deus e viver para Deus. O texto também nos mostra que predestinou significa marcou de antemão, determinou previamente. Mas veja para quê? O texto responde: para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o propósito de Deus para todos os que amam a Deus
é o de que nós sejamos conformados à imagem e semelhança de seu filho. Aliás, o texto não diz semelhança, eu que estou falando, mas é a imagem de seu filho. A predestinação na Bíblia não tem como primeiro objetivo dizer-nos quem será salvo ou não. Não é essa a preocupação do apóstolo ao escrever isso aqui. O alvo da predestinação nesse texto é ser como Jesus foi. Por que foi? É como Jesus foi quando estava aqui, como ele agiu na condição de homem, e esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, ser como Jesus fez. Andar como ele andou, viver como ele viveu. Aliás, a primeira de João, no primeira epístola de João, tem certas coisas que complicam, né? Bom, achei aqui. Primeira de João, capítulo 2, 5 e 6. O verso 5 diz assim: Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, a nossa preocupação como crentes em Cristo Jesus é de ser como Jesus foi. É andar como ele andou, é falar como ele falou. É isso que dá sentido à nossa relação com ele. Foi isso que ele tinha em mente quando ele separou 12 pessoas para que andassem com ele, para que vivessem com ele e andassem como ele andou, não é? O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não veio apenas para nos salvar da condenação. Ele veio para nos conformar à sua imagem. Ele é o modelo, ele é o parâmetro, ele é aquilo que Deus sempre quis que eu e você fôssemos desde Adão. Então, quando ocorreu a queda, houve uma ruptura, houve uma separação. Jesus veio para reconciliar-nos com Deus e realmente dar um significado bem profundo do que significa isso. Não é simplesmente ter uma religião, não é simplesmente ser salvo, mas significa buscar viver como ele viveu, andar como ele andou. Você há de convir que é um desafio muito maior do que é possível, a grosso modo, imaginar. Então, é um processo de transformação que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Alguém conta que um escultor recebeu um grande bloco de pedra, de mármore. E o bloco era, sem dúvida alguma, sem forma. Ele estava cheio de imperfeições, não tinha nada uniforme nele. As pessoas perguntavam: o que você vai fazer com esse negócio? Com essa pedra esquisita, sem sentido? Ele respondeu: ainda não vem, mas dentro dela há uma figura. Na imaginação dele, ele já estava vendo naquele bloco uma figura que ele pretendia esculpir para que ela viesse a
a se tornar algo que realmente fazia sentido. Então ele disse: meu trabalho é remover tudo o que não se parece com essa figura. Então, dia após dia, ele batia ali. O escultor usa um cinzel, é uma peça de aço, e ele usa aquilo para talhar. Pode fazer com a mão ou com martelo, né? Dependendo do que ele quer fazer. Dia após dia, ele batia, então, com essa ferramenta para esculpir, cortar. Pedaços grandes caíam, depois lascas menores. A impressão que dava para quem ouvia de longe é que havia uma quebradeira tremenda, né? Mas ele não parava de bater no mármore, de ferir o mármore. No final, o que surgiu foi uma escultura de uma beleza impressionante. As mesmas marcas que antes eram defeitos, agora faziam parte do contorno ou simplesmente não existiam mais. Então, Deus é o escultor, nós somos essa pedra bruta na qual Deus está trabalhando. E os golpes do escultor, as dificuldades, as perdas, os momentos de dor, estão removendo tudo que se parece, que não se parece com Jesus. Porque o propósito é nos conformar a Jesus. Infelizmente, na minha vida, na sua vida, nós só podemos receber aquilo que Deus tem em mente fazer em nós quando nós somos trabalhados por Deus. E normalmente isso vem através da dor, do sofrimento. E isso não tem distinção, não. É todo mundo. Sou eu, é você, somos todos nós. Seria bom que nós nos deixássemos trabalhar por Deus sem isso, mas não há. Porque quando há dor, há sofrimento, nós somos quebrantados, nós nos tornamos sensíveis ao Espírito de Deus e ele encontra a liberdade de agir em nós. Nós nos tornamos mais dóceis, maleáveis, e, mais flexíveis. E eu gostaria muito de estar começando o meu ministério agora, depois de levar tanta paulada na cabeça, ao longo de todo o tempo percorrido. Mas não é assim que Deus faz. Quanta coisa eu fiz que eu não faria nunca mais. A maneira de falar, a maneira de agir, a gente vai aprendendo com o tempo e vai se tornando quebrantável, maleável. O propósito de Deus é a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, é esse o propósito de Deus. Jesus não é o Filho único, embora nós nunca só seremos ou como Deus, mas o propósito dele é que nós sejamos trabalhados por Deus para ser como filhos adotivos dele, de Deus, nós nos parecermos cada vez mais com ele. A predestinação não nos coloca em uma gaiola onde tudo já está determinado. Ela nos coloca na família de Deus, com Cristo como nosso irmão mais velho.
E nós vamos sendo trabalhados na convivência uns com os outros. Então, a pergunta que deve ser feita é se nós temos visto as dificuldades da vida como acidentes do caminho ou como um trabalho de Deus em nós. Deus está mais interessado em formar o caráter de Jesus em nós do que em dar-nos uma vida confortável, sem problemas. Eu e você muitas vezes pedimos uma vida mais tranquila, sem problemas, sem dificuldades, mas não é isso que muitas vezes acontece. Nós temos tempos de refrigério, temos tempos de paz e temos tempos de turbulências, de tribulações, de dores. Então a pergunta que fazemos é: você está disposto a passar por esse processo? Você se entrega a esse processo para que Deus forme nele o caráter de seu filho? Vamos para o último verso. A corrente inquebrável da graça. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo descreve um contexto em que há um elo entre uma coisa e a outra. Nós podemos ver aqui 5 elos. Interessante é que cada verbo que é usado aqui, cada verbo que é usado está num tempo que significa que já aconteceu, está no passado. E essa linguagem é uma linguagem de certeza. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, uma coisa tem a ver com a outra, está ligada à outra. Mas é uma linguagem de certeza, algo que Deus fez, embora Ele continue fazendo na minha vida e na sua vida, não é? A palavra predestinou, Deus estabeleceu o destino, o propósito eterno que Ele tem para mim e para você, é nos conformar ao Filho dele. Nós temos que entender isso, com tudo que vivemos, é que nós tenhamos a cara de Jesus. Tem uma igreja, ela chama Jesus Cop, muitos de vocês conhecem, e o propósito deles é justamente pregar isso, ensinar isso, e isso é falado o tempo todo. É que nós sejamos uma cópia de Jesus. Não aquela cópia igual o papagaio, que você é capaz de repetir coisas que Jesus disse, mas isso não afeta a sua vida. É buscar ser como ele foi. A palavra chamou significa que alguém pregou, alguém ouviu o Evangelho, deu crédito ao Evangelho, creu na palavra e assim foi chamado. A outra palavra é justificou. Deus declara o pecador justo, não porque ele merece, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário. A base é o sangue de Cristo. A justiça de Cristo, então, é acreditada na nossa conta, se assim podemos dizer. Eu
amo, repito muitas vezes para mim diariamente. Muitas vezes, não, pelo menos uma vez no dia eu tenho feito isso. O texto de 2 Coríntios 5:21, onde diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não existe outro meio. É só por meio daquele que não conheceu o pecado. Deus aceita a justiça dele, a justiça do seu filho, a minha e a sua não. Não tem vez para a nossa justiça. Porque não somos merecedores, muito pelo contrário. A palavra glorificou. É interessante que muitos de nós já sabemos que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu filho. Nós fomos chamados, nós fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Isso se refere à glória futura, mas ele diz que já aconteceu. Eu estava dizendo aqui na escola dominical hoje que é uma linguagem que é usada por Jesus nos seus últimos sermões, registrados no no Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Nesses textos, Jesus fala de uma coisa que estava para acontecer, mas ainda não tinha acontecido, como se já tivesse acontecido. Ele disse assim: Pai, eu não. Ele disse que eu não me lembro as palavras, mas ele disse que não ia continuar no mundo, mas os seus discípulos continuariam no mundo. Ele disse: eu não estou mais no mundo, mas ele estava no mundo quando ele proferiu essas palavras. Mas ele sabia que logo ele não estaria mais. Então era algo que estava para acontecer e que ele sabia que ia acontecer. E a mesma coisa acontece aqui. Aqui fala de um plano, de um propósito de Deus para mim e para você. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Eu e você, né? Nós fomos chamados, fomos justificados e seremos glorificados. Jesus disse que nós participaremos da glória dele. E ele queria que nós estivéssemos com ele nessa glória e participássemos dela. Ela é bem descrita em Romanos capítulo 8 também, lá pelos versos, se não me engano, 16, 17, 18, e ali perto. Então, Paulo está tão certo da glória futura que ele a declara como consumada, não é? Então, aquilo que Deus começa em nós, ele termina. Aquilo que Deus faz, vai ter início, vai ter meio e vai ter o fim. Alguém conta que um alpinista experiente estava escalando uma montanha íngreme. Ele usava uma corda de segurança presa lá no topo da montanha. Em dado momento ele escorregou, ele caiu, mas a corda o segurou. E pendurado no ar, ele pôde ver o abismo profundo se ele caísse. Mas depois ele olhou para cima e viu a corda bem firme lá, onde ela tinha sido posta. E ele disse ao seu parceiro:
A corda não me impediu de escorregar, mas me impediu de cair até o fundo do abismo. Essa é uma corda que Deus lançou desde a eternidade. É predestinação, chamado, justificação e glorificação. Então, tudo faz parte do plano, do propósito de Deus. E nós temos que saber que essa corda não vai arrebentar-se. Não dependemos da nossa performance para poder atingir os objetivos de Deus. A corda vai da predestinação à glorificação. E tudo é uma ação de Deus. Não é uma ação minha, não é uma ação sua. A única coisa que eu e você tivemos que fazer foi crer em Jesus, recebê-lo, acolhê-lo em nosso coração. E o resto, Deus é que faz. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, como eu disse agora, os verbos referem-se a uma ação de Deus e não a ação humana. Não é o que eu faço, é o que Deus já fez. O texto diz, aos que predestinou. Fala que ele chamou, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Todos os verbos falam de uma ação única. Única não, uma ação de Deus. Não nós. Agora, o chamado exige resposta. Mas até a resposta é pela graça. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Esse texto mostra, primeiro, que nem fé eu tenho. A fé que eu tenho foi dada por Deus, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé, para crer, vem dele. Não é por obras, não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Mas, então, até a resposta que eu dou, ela tem as suas características da graça de Deus. Não tem nada a ver comigo. Então, a pergunta que podemos fazer é: em quem você está confiando para a sua salvação? Na sua própria capacidade de manter-se firme ou na fidelidade daquele que começou uma obra na minha e na sua vida? A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Deus não vai deixar de fazer o que ele tem em mente de fazer na minha vida e na sua vida. Então vamos concluir. Romanos 8, 28 a 30 não foi escrito para responder todas as perguntas sobre as questões relacionadas à questão da predestinação, como muitas vezes é usado para polêmicas. E eu não quis usar isso como polêmica. Eu quis mostrar aquilo que está aqui na palavra, não é? Foi escrito então para confortar os crentes,
que sofrem, foi escrito para que a nossa fé esteja na fidelidade de Deus e não em nós. Paulo está dizendo, não está dizendo, descubra se você é um dos eleitos. Não, ele está dizendo que se você ama a Deus, se você foi chamado pelo Evangelho, então pode ter certeza que o destino seu é seguro nas mãos dele. Ele vai completar o que ele começou. Na realidade, esse texto é um abraço de Deus na vida daquele que sofre, na vida daquele que está sofrendo. E olha, tenha paciência, porque eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou permitindo. Eu comecei, eu vou terminar e vai terminar bem, porque sou eu que estou fazendo. Isso não exime a sua responsabilidade de orar, mas é Ele quem faz. Eu não posso fazer nada. Cada dia eu aprendo mais que eu não posso nada, 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 nada. E é nada mesmo, é um zero à esquerda. Não no sentido pejorativo, mas é porque não dá para competir com ele, não. Ele já fez e ele faz o que é melhor, e eu não tenho condições de querer correr com ele, competir com ele. Misericórdia. Então, se você está em Cristo, seu sofrimento não é sem sentido. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Sua vida tem um destino, tem um propósito, ser conformado à imagem de Jesus. Sua segurança não está em você. Sua segurança está na graça que Deus nos dá através do seu plano e propósito para cada um de nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus é anterior a tudo. E é Ele que sustenta todas as coisas. Por isso que ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A predestinação é um alvo, claro, conformarmos-nos a Jesus Cristo. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles 4 elos, o chamado, aliás, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, mostram a segurança que nós temos na graça, porque tudo isso foi feito por Deus e é feito por Ele, não por nós. O texto foi escrito então para conforto, consolo, para que nós tenhamos certeza, não para aumentar qualquer embate que porventura tenhamos com relação a esses termos.